4 habitações e 4 filmes compõem a representação oficial portuguesa na 12ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza. A participação nacional foi organizada pela Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura em colaboração com a Trienal de Arquitetura de Lisboa. O tema geral da Bienal de Veneza, o tema que foi escolhido pela comissária, pela Segima, é People Meet in Architecture. As pessoas encontram-se na arquitetura. A arquitetura é um ponto de encontro. Nós tínhamos o nosso tema da Trienal de Arquitetura de Lisboa, que acontecerá em outubro, que é a casa. E, portanto, na conjugação destas duas vertentes, o tema que era proposto por Veneza e a encomenda que nos foi feita pela Direção-Geral das Artes e pelo Ministério da Cultura de fazermos a representação portuguesa, a partir do nosso tema, que é a casa, nós chegamos a esta formulação. Escolher 4 modelos, 4 exemplos, que, por um lado, fossem exemplos desse autorreconhecimento das pessoas na arquitetura, portanto, casas que fossem uma expressão de uma determinada individualidade de um determinado local e que se constituem como catalisadores da vivência pessoal aí, e, por outro lado, fossem eminentemente reflexões sobre o que é habitar, sobre o que é a nossa condição de habitar o espaço, de habitar o lugar, de habitar uma cidade ou de habitar pura e simplesmente um espaço de autorreconhecimento, que é aquilo que nós esperamos que uma casa seja. O nosso ponto de vista foi: vamos mostrar estas casas não através de fotografias ou desenhos técnicos, vamos mostrar estas casas com a maquete, que é o lado mais físico que nós podemos transmitir da volumetria da casa, e vamos mostrar estas casas a partir de imagens em movimento, porque nós também vemos as casas em movimento, nós não vemos as casas estáticos nelas. E, portanto, nesse sentido, convidámos 4 artistas ou realizadores de cinema para cada um deles fazer um filme ficcional, não é um filme documental, é uma ficção, sobre cada uma destas casas, no qual a casa fosse o protagonista. O primeiro, e seguindo um pouco a lógica também da exposição, é uma habitação social, que é o bairro da Boça, no Porto, um projeto do arquiteto Álvaro Cisa Vieira, e que é um projeto a vários títulos único em Portugal, porque o projeto ele começou antes do 25 de Abril e foi imediatamente englobado dentro do SAL, que é o Serviço de Apoio Ambulatório Local, que é um projeto muito interessante, que é um resultado da Revolução de Abril e que se traduzia na vontade de fazer uma relação muito direta entre comunidades locais carenciadas. A situação do parque habitacional em Portugal a seguir ao 25 de Abril era assustador, não é? Com imensos bairros de barracas, uma grande migração do campo para a cidade, e um projeto como a Boça conta-nos a história do que foi um arquiteto de exceção como Álvaro Cisa Vieira a trabalhar com uma comunidade. O projeto decorreu numa primeira fase entre 1973 e 1976, mas ele pressupunha uma segunda fase. A segunda fase só foi retomada nos anos 90 e terminou em 2006. E, portanto, aquele bairro, que foi construído como um bairro social, ele sofreu um processo de aquilo que se chamou gentrificação. E, portanto, esta segunda fase do bairro, paradoxalmente, já não é um bairro de habitação social, mas ele continua a coexistir com os moradores que deram origem a esse projeto de habitação social, mas é um bairro que hoje tem, por exemplo, imensos arquitetos a viver lá. No meio de tudo isso, Álvaro Cisa Vieira incorporou algumas das transformações que os primeiros habitantes fizeram às casas por ele desenhadas. Ele incorporou-as, aprendendo com a experiência da população, incorporou-as nesta segunda fase do projeto. E, portanto, é um projeto que pode ser um case study em qualquer lugar do mundo, porque ele conta uma história alargada do que foi a aventura da arquitetura portuguesa dos últimos 30 e tal anos. Todos os outros 3 casos são habitações unifamiliares. Do Ricardo Beck-Gordon é no meio de Campo de Ourique. Campo de Ourique é um bairro de Lisboa muito interessante, é um bairro de classe média em Lisboa, que tem, na sua configuração original, pátios no interior dos quarteirões, e esses pátios foram ocupados com muitas funções. Houve pequenas fábricas, armazéns, pequenas hortas. Num desses espaços vagos que não é visível da rua, Ricardo Beck-Gordon desenhou uma casa para uma família que é uma casa extraordinária, porque é uma casa que totalmente invisível da rua, discretíssima na sua abordagem, mas que quando se entra na casa, ela convive com as traseiras dos outros prédios e ao mesmo tempo desenvolve-se em pátios sucessivos
com uma circulação e um entendimento do espaço urbano que é provavelmente pioneiro em Portugal. O projeto do Francisco e do Manuel Aires Mateus é o de uma casa, que é uma casa de férias, na Comporta. É uma casa que fica em cima da praia, fica praticamente nas dunas, portanto muito próxima do mar, e ela parte de 4 construções que eram construções pré-existentes, eram casas de pescadores que foram convertidas nesta casa. O que é curioso é que ele não as demoliu, bem pelo contrário, ele aproveitou a tipologia das casas e fez com que cada uma das casas correspondesse às nossas funções habitacionais. Portanto, uma das casas tem os quartos, outra das pequenas casas tem a zona social da casa, a sala, outra tem a zona de serviços e a circulação é feita diretamente pela areia, pelas dunas. Sabendo que tem a particularidade ainda na zona social da casa, a areia das dunas entrar para dentro da casa e o chão da casa é de areia. É, portanto, um exemplo de uma arquitetura discretíssima, de um entendimento muito preciso do que era aquele sítio e do que é a poética daquele local e fazer com que a poética daquele local permanecesse nesta readaptação. Finalmente, a casa do João Luís Carrilho da Graça é uma casa perto de Évora, no Alentejo, e que é um exemplo da sua reflexão, da reflexão do arquiteto sobre o que é o habitar do Sul e o que é o desenhar para o Sul. É uma casa que se abre com um implúvio, que se abre sobre a planície, que se desenvolve com um pátio central e que tem uma arquitetura que é o resultado de um profundo entendimento das condições físicas do Sul, do que é a relação com a luz e com o calor e com a planície e também, ao mesmo tempo, um determinado entendimento da intimidade, do virar para dentro, sabendo que é uma casa que tem a particularidade de ter sido desenhada para a irmã dele. E, portanto, há um lado, digamos, afetivo naquele projeto que transparece na qualidade de desenho que ele tem. A mostra foi inaugurada no dia 29 de agosto e vai estar patente ao público até 21 de novembro. Para quem não for a Veneza ver a representação nacional, saiba que poderá ver esta mesma exposição na Universidade de Coimbra, no Colégio das Artes, em março do próximo ano. Olha, Filipe, se fala o Marcelo Alves Costa, para te dizer que já encontrei a notícia de que tinha falado sobre a Bolsa. É muito interessante, porque vem numa página de janeiro de 1968, numa página chamada Casos do Dia. E então as notícias que envolvem a fotografia da Bolsa são assaltos na rua, assaltada a farmácia de Antero de Quental, a polícia judiciária teve 2 indivíduos, o crime da Rio do Ovar, furto de 50 garrafas de vinho, abuso de confiança, enfim, tudo isto. E depois, no meio disto, vem a notícia a dizer, na pressa de construir, nem olhos nem coração. E traz uma fotografia de um bar da Bolsa incompleto. E diz que é um triste exemplo de uma certa urbanização que ameaça fazer moda. Durante 6 dias, a Alfândega do Porto foi palco do AICO, o congresso internacional organizado pela Jofbar em parceria com a Darko Magazine. Vamos também a Troia, conhecer uma moradia de sonho projetada pelo arquiteto JJ Silva Garcia, para o empreendimento Troia Resort da Sonai Turismo. Reveja este programa e milhares de imóveis novos e usados em www.bpiexpressoimobiliario.pt. Contacte-nos pelo e-mail imo@expresso.pt. Esperamos por si no próximo programa.